Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco e eu fico muito grata pela tua escolha. A gente vai fazer essa conversa aqui valer a pena, não é, Kelly? Ah, sem dúvida. Sempre a nossa intenção é essa, né? Proporcionar a vocês um momento assim agradável, instrutivo e abençoado. Não vai ser diferente, né? Eu creio que sim. Hoje a gente vai falar sobre conhecimento comunicado versus conhecimento revelado. Olha que interessante, né? E Diferente, né? tem Um pouquinho, diferença. A gente vai vamos, né? aprender que tem Né? diferença mesmo. Porque isso me lembra. A gente sabe que da existência disso. Isso lembra uma brincadeira conhecida como. Como é que é? Telefone sem fio, não Telefone é? sem fio, Né? isso. Como é que Aham. funciona mesmo o telefone sem fio? Você lembra direitinho? Lembro. Então alguém fala alguma Duas coisa frases. isso, no É, ouvido de alguém e, é, e, e daí começa a passar numa fila de um para o outro. é. A informação dita lá no início, para o Quando chega final no da fila não final, tem nada a ver. completamente diferente, porque foi comunicado, né? Isso. Da De um, maneira que o outro entendeu. Então, tem uma série de coisas Sim, e assim. normalmente rende algumas gargalhadas. Todo mundo, porque é assim, aquilo que você ouviu, provavelmente quando você vai passar, sempre tem uma pitadinha Tem. diferente. A não ser que você passe na mesma hora, né? Qualquer Isso, que coisa daí tá assim. bem gravado, mas caso contrário, uma vírgula ou outra, um ponto, você Enfim, coloca ali. mas a nossa conversa vai girar por aí, Tá, né? vamos lá. Porque um dia Jesus perguntou para os discípulos dele o seguinte, está lá em Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Essa foi a pergunta que ele fez. Olha, o que é que estão dizendo aí quem eu sou? Isso. Então, naquela época, aí os discípulos foram falando o que o povo dizia. E Isso. normalmente cada um dizia Uma coisa uma diferente. coisa diferente, aquilo que Sim. eles tinham Entendido de quem era entendido, de Jesus, ouvido né? de. Isaías falou que a profecia que era contida sobre Sim, Jesus lá, sim, né? exatamente. Outro pode ter falado, João Batista disse que, né? Isso. Porque João Batista Cada um veio anunciando. fala uma coisa. Enfim, esses todos falaram de Jesus, Jeremias, Elias, outros profetas, Aham. e o povo estava repetindo aquilo que eles ouviram, tá? Isso. Que era passado para eles. Porque é assim que a comunicação se faz. E hoje, na nossa época, gente, é de todo. Se você for comparar a mesma. Vamos supor, aconteceu alguma coisa. Se você olhar no Google, no YouTube, no Twitter, no Instagram, As informações vão estar com algumas alguma coisa diferenças. diferente, não vai, não? Exatamente. É um enfoque, né? Se dá prioridade a uma certa parte do Sim, assunto, é. ou despreza a Por outra, aí. né? É o que for mais conveniente para O quem que estiver falando. Não isso, é bem isso, né? exatamente, exatamente. Sabe? Então, mas depois de ouvir o que os discípulos dele tinham falado a respeito do que os outros diziam sobre ele, Jesus faz outra pergunta, que está logo embaixo, em Mateus 16, 15. Ele diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então, Foi boa essa foi pergunta, bom, hein? sabe por quê? E foi melhor ainda, porque se ele não tivesse perguntado, feito a outra pergunta antes, o Sim, que o povo está dizendo? quem eu Sabe sou. quem eu sou? Talvez, quando ele perguntasse, você diz quem eu sou, o discípulo respondesse uma daquelas coisas que ele respondeu, Exatamente, que ele já tinha que já tinha ouvido ouvido também. falar. Aham. Mas quando ele deu enfoque, e vocês? Vocês me deram um panorama aí do que os outros dizem. Dizem que eu Mas sou. e vocês? Então, esse direcionamento fez a diferença, Total né? diferença. E nisso Pedro já se levanta, Porque né? na verdade Jesus está falando, olha, eu não quero que vocês me digam uma informação de segunda mão, Isso. tá? Que Quero que vocês seja. ouviram de alguém. Eu quero uma informação direta. Direta Quem de vocês dizem vocês. que eu Quem sou? vocês? E bem que você falou, quem se levantou foi Pedro Ele mesmo, mesmo. que deu uma resposta, e eu vou ler para você o que Pedro disse. Lá em Mateus 16, começando no 16, está escrito assim: respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu.
Nossa, e Jesus Uau! aí já passou a explicação. Por que você entendeu dessa forma, Pedro? Porque foi Ele uma falou, revelação. gente, você respondeu certinho, mas Certinho. isso não veio de você, não, né? Não, isso. Isso foi uma revelação do Pai. Que coisa Direto tremenda, para ele, né? Eu né? acho demais Não, isso, é sabe? muito extraordinário e é algo assim que nós conseguimos entender hoje, É, né? Porque nós entendemos e conhecemos a Cristo e o aceitamos por conta dessa revelação, né? Essa dessas revelação coisas, que vem de Deus justamente. para nós. Agora, naquela época, isso foi tão importante Foi. e vai servir, porque logo depois que Jesus disse isso, Jesus continuou falando com Pedro e quero que você saiba o que ele falou. Está lá em Mateus 16, 18 e 19, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E Jesus fez algumas revelações aí para a vida de Pedro. E para nós, hoje, pra nós que a gente hoje, vai né? lá e pega, ele diz, olha, foi tão importante você ter recebido uma revelação do próprio Sim, Deus, sim, né? exato. De ter entendido isso e ter, que Porque é em cima dessa revelação isso, dessa que eu vou revelação, construir, né, o a que a nossa gente vê igreja. hoje, Exato. né? Então, queridos, Que sabe? lindo, que grandioso E isso. olha só, e se a gente for levar mais um pouquinho adiante, ele diz assim: eu vou edificar a minha igreja em cima dessa pedra, em cima de tudo isso, Sim. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau. Isso fala muito, muito para a gente. Ele está dizendo assim: e sobre aqueles, ou a igreja dele, que tem a revelação verdadeira, Sim. o inferno não chega. Não prevalecerá. Não prevalece. Glória a Deus. Não é isso, Olha. Kelly? E essa é uma outra revelação que nós precisamos tomar para nós hoje. Sim. Né? Essa é uma sabe? revelação para nós hoje. Sabe, porque o que vai fazer, não adianta você conhecer um versículo tipo, eis que eu estou ao seu lado todos os dias, Isso, até a sabe, consumação dos até a séculos. consumação dos séculos. E o que significa? Sabe, e ter um ataque, às vezes, de Satanás. Sim. Por quê? Você conhece esse versículo, mas por que você está debaixo de ataque? Será que está faltando alguma revelação direta do Pai? Né? E pode acontecer. O que pode, a né? gente De repente conversa você está porque precisando pode. de uma revelação para você entender essa situação que você está vivendo. Não sei, são tantas coisas. Mas Não é para mesmo? deixar mais claro para você, porque a gente falou em ataque do inimigo. Isso. Aconteceu no momento da criação, aconteceu no Éden, né? Tudo Começou, tem a ver com Éden, tudo né? começou lá. Tudo começou lá, Tudo né? começou Até lá. isso. Isso. Lá no Éden, Eva foi tentada por Satanás, pela serpente, Foi. tá? E a serpente fez uma pergunta para ela. E Eva vai responder de acordo com aquilo que ela tinha ouvido. Porque nós Sim. estamos falando, né, de conhecimento por ouvir e por revelação, né? O conhecimento que a gente ouve não tem nada, eu não estou condenando isso, porque pode ser absolutamente correto e certo. Pode. Nem estou falando que está errado. Não está. Eu Não, posso tem coisas- passar uma coisa bem, sabe? Sim. Mas se o Espírito, em relação à palavra de Deus, se o Espírito não testificar, se aquilo não for selado dentro de você, sabe? Você que pode vale. distorcer isso mais tarde. Pode distorcer. Não é verdade? Sim, né? sim. Porque aquilo não fica... você acaba não tendo certeza daquela palavra Sim. no teu coração. Tá, Então você tá, pode titubear ou complementar. Sim, estava lá no... Ou achar que está faltando alguma informação e pegar de outro lugar. Estava lá no Sermão do Monte, Sim. quando Jesus disse, a palavra aí é falada, mas vai depender de onde ela cai, né? Isso, Não tem a ver isso também, né? tem, ou no meio das Pedra, pedras, ou à isso, beira do ou caminho, aquilo, né? Isso. É assim que é, né? Sim. E aí você diz, mas eu já ouvi falar em conhecimento revelado, porque todo mundo já ouviu. Já, né? já, Sabe? já. Não Sim. tem como. Sim. Aí fica assim, mas eu não sei bem como. Talvez até nem saiba mesmo, porque eu acho que esse conhecimento revelado, ele vem de diversas maneiras e de maneira individual, né, individual, particular mesmo, e muitas vezes a pessoa nem consegue entender, porque Sim. ela compreendeu daquela forma, né? Por exemplo, o evangelho para nós, ele pode ser algo assim extremamente extraordinário e estranho muitas vezes para algumas pessoas, mas nós temos uma certeza tão absoluta, né, do evangelho de ele Cristo. é revelado, né, porque por foi Deus. revelado a nós, e isso foi testificado no nosso coração. No então a revelação é algo muito profundo. E às vezes, se você quiser se apoiar e falar como é que é isso para você, Kelly, quando você sente a palavra revelada, talvez a experiência da Kelly
não sirva para mim. Sua. Né? E normalmente é assim. Né? Eu observo assim que não é igual para todo mundo. Não é mesmo. Né? Às vezes você conversa, para mim eu entendo dessa forma, eu entendi dessa maneira, mas a maioria das pessoas, as revelações são diferentes. Eu vou dar um exemplo. Quando é que você tem um exemplo de uma palavra revelada no seu coração? Às vezes você está num culto com mais 100 pessoas. Vou pegar pouquinha gente. Sim. 100 pessoas ali. Você ouviu o mesmo versículo que você conhece há 10 anos atrás. E, de repente, ouvindo naquele momento, juntando naquele contexto, naquele ambiente... Sim, aquilo grita para você. Você tem uma revelação daquele versículo. Ele vira rema na sua vida. Né? Se você for perguntar para o que estava do seu lado... Né? Você sentiu, talvez não tenha sido coisa parecida para ele. Ele pode até falar, não, foi benção. Foi benção, já ouvi isso 10 vezes, né? Isso, não é? Nada de novo. Então, ela pode acontecer de várias... Pode acontecer quando você está ouvindo uma pregação. De repente, você sabia uma que pode canção acontecer quando você está nos ouvindo? Pode. Né? Um versículo que a gente lê aqui e comenta alguma coisa, né? Não pode? Mas eu digo a você, Mides, que até na nossa conversa aqui, Deus já falou comigo em situações que nós conversamos, né? Coisas que calaram no meu coração, meu Deus, isso aí foi uma revelação, né? Então sabe que a gente porque a palavra de Deus, ela tem esse movimento. Tem esse potencial. Sabe? Gente, não é um livro qualquer, não é um texto onde você possa escolher a entonação de voz ou escolher o silêncio e falar, eu vou interpretar isso aqui. Não é assim que funciona. É um texto para ser interpretado. Não. Essa revelação pode vir também, até fora da palavra, ela pode ser revelada através de um cântico, de um louvor que se apoiou em alguma coisa e que você nunca tinha tentado e de repente naquele louvor... Naquele momento, né, aquelas palavras, aquela canção mexe com o teu coração e você entende que está recebendo uma revelação de Deus naquele revelação. momento. Então, pode ser num momento assim de uma oração, em todos os sentidos, ou uma oração de choro, ou uma oração de alegria, enfim. Quando você estiver orando, concentrada naquilo. Sim. Quando você estiver lendo normalmente a palavra, pela 10ª vez, às vezes até, né? Sim, nossa, e ela pode entrar no seu coração de uma forma totalmente diferente, nova, né? Então e é assim, né? Isso. E tem várias maneiras. E tem um texto em Atos que eu vou ler inteirinho para você poder entender melhor o que nós estamos falando. Em Atos 10, começando no 9, diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, ele quis comer, e enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, que era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Nossa, esse texto é perfeito para a nossa conversa aqui. Perfeito, né? Eu acho. Primeiro porque diz assim, sobreveio-lhe um êxtase. Isso. Sabe? Ele estava fazendo comida, gente. Né? Não é uma coisa comum demais, né? Comum, extremamente comum. Mas eu, não em termos de êxtase, mas eu já tive grandes revelações dentro da minha cozinha. Porque é um lugar onde eu passo bastante tempo também, né? Sim. Então é assim. E sabe como? Porque eu gosto de cozinhar ou ouvindo a palavra. Sim, né? ou ouvindo um louvor. Ouvindo um louvor, sim, né? Fazendo alguma coisa, então acontece mesmo. E para Pedro, assim, de repente ele cozinhando. Tão, veio um êxtase. E o que é que foi revelado para ele neste momento com aquele lençol que contrariava o conhecimento que ele tinha, né? Nossa, muita coisa. Não foi muito interessante? Muito interessante. Até porque ele tinha aprendido durante a vida dele inteira... Como judeu que era. Como judeu que ele era... que vários animais que estavam ali desenhados... Ele não podia comer. Ele não podia comer. Eram animais imundos, tinham várias razões. Agora, ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele, come. Mata e come. Mata e come. Ele falou, não. Não, de jeito nenhum, não posso. Minha religião... Não permite. Não permite, né? Ali deu certo, né, a fala. É bem isso mesmo, minha religião não permite. Aí Deus diz assim para ele, sabe? Não torne impuro aquilo que Deus abençoou. Né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para tentar fechar essa conversa.
Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e a gente está conversando sobre um assunto, esse conhecimento comunicado, conhecimento revelado, que não é tão comum e nem tão fácil, né, Kelly? Não é comum nem tão fácil, mas é muito interessante a gente conversar sobre isso. Sim, e a gente falou que a gente pode ter essa revelação de maneira tão diferente. Pode. Às vezes é uma vozinha lá no fundo do coração, né? Sim. Que a gente até confunde, será que não sou eu que estou imaginando, né? Assim, sim. Né? Às vezes é uma palavra dita num altar, no meio de uma canção, inúmeras qualquer formas. coisa assim, sabe? E é diferente daquele conhecimento de tudo, porque a gente, de fato, tem pessoas que a gente chama de Bíblia ambulante, não tem? Sim, porque sabe tudo. Sabe tudo. Absolutamente. Sabe endereço. Eu sei muito da palavra, mas eu sei pouco de endereço. Ah, sim. Né? O endereço fica um pouco difícil para mim. Sim. O Sanderson, quando ele fala, ele dá já o endereço. Já cita o endereço. Já cita o endereço. Ele fala assim. Digo, às vezes eu tenho que confessar assim, não sei onde está, mas está lá desse escrito. jeito. Né? Porque essa é uma coisa assim. Sim. Mas às vezes, gente que conhece muito mesmo, às vezes acaba falando coisas, transmitindo para outro, que quando omite uma coisinha, a coisa mudou completamente. Sim. Eu gosto de um exercício de um desses rapazes que sabia muito. Ele declarou para o grupinho dele, em alto e bom som, bom tom, como vocês queiram, dizendo assim, está escrito na Bíblia, o dinheiro é a raiz de todos os males. E todo mundo concordou. Sim. Agora, é isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Então, o que é que está escrito? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Então, ou seja, nãozinho. Uma palavrinha, mudou sabe? Tudo. Muda o conceito, porque o que a pessoa vai entender? A pessoa que está aprendendo, leiga. Gente, dinheiro é coisa maldita, né? Sim, eu tenho que ser pobre. É a pobre. raiz de todos os males, eu não vou... Tá? Não, quando ele sabe que é o amor, o dinheiro é uma ferramenta. Sim, das mais úteis. E ferramenta... Porque ferramenta é assim mesmo. Ou você sabe usar, ou não sabe. Ou não sabe, não é bem exatamente. Assim, ou você né? usa para o bem, ou Se usa você pro mal. usa bem a ferramenta, dá tudo certo. Né? Se você usa bem o dinheiro, vai dá dar tudo certo também, vai ser e vai bênção. te abençoar, é isso Sem que eu digo. dúvida, Ele resolve uma porção de coisa, né? Muito. Desde o reino, a tua vida, tudo mais, né? Exato, mas tudo depende da tua visão em relação a ele. E saber como colocar essas coisas. Ferramentas são assim, São. sabe? É igual, e tem discussões sobre ferramenta, igual a arma. Arma é o quê? Uma coisa... Arma na mão do bandido é um horror. É um problema, é assassinato, roubo. Tudo. Tá. E arma na mão de um policial, de uma pessoa treinada para usar com sabedoria. Sim. Ele vai defender uma vida, né? Vai poupar alguém de alguma coisa. Nossa, né? são tantas coisas. Então, e é o mesmo objeto. O mesmo objeto. Sabe? Então, porque, sabe, comentário equivocado sobre a Bíblia, eu acho que corre solto por aí, né, Kelly? Eu tenho a impressão que é o que mais tem. É o que mais tem. Equivocados mesmo, confusos. E às vezes são ensinados, como você disse, né? De um altar, orientando lá milhares de pessoas e orientando reproduzir o que você ouviu de outro. Sem ter conferido, sabe? Este é o foco que nós estamos dando. Isso. E sem ter tido também uma revelação grande aí. Se você já reproduziu uma coisa que nem você, às vezes... você entendeu direito. Entendeu direito. É mais ou menos por aí, né? Sim. Por exemplo, Eva, quando foi tentada pela serpente, e ele perguntou, olha, foi isso mesmo que Deus disse? Quer dizer, é igual se a gente perguntasse, é isso mesmo que está escrito? Não é assim? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe o que ela respondeu? Ela disse assim, ele falou que a gente não podia tocar e que se a gente comesse, a gente morreria. Isso. O que ela botou a mais aí? O tocar. O tocar.
Não foi sabe? dito isso. Deus não disse isso. Agora, Eva estava reproduzindo uma fala de ouvir falar. De ouvir. E não de revelação. Deus não Sim. tinha falado. Deus falou isso para Adão. Isso. Está escrito lá na Bíblia que ele falou para Adão. Para Adão, isso Que mesmo. falou para ela. Aham. Então ela Ou ouviu. seja, aí já foi meio que parece um telefone sem fio. Já. Falou O para primeiro. Não, mas sabe, eu acho que talvez, né, é a hipótese que a gente levanta, porque Pode, a não dá Bíblia pra dá saber. margem para isso, não dá para saber. Eu digo assim, vamos supor, Deus falou para Adão, olha, tem milhares de árvores aí, Sim, milhares. sim. Vocês comam, aproveitem tudo. Tem uma Que não que pode. você não pode comer e tal, Isso, essa não né? coma. Então ele tem que comunicar isso para Eva. A nossa dúvida, ou pode parecer, a gente tem que dar tratos, a bola é assim. Sim. Ele comunicou isso imediatamente, vem cá que acabei de ouvir um recadinho fresquinho. Essa daqui nem toca. Sabe? Ou será que, às vezes, eles passeando no jardim, porque, gente, eles viviam num lugar perfeito, tinha vida Lindo, perfeita, isso, era tinham coisa que a gente não saúde, pode força. imaginar, né? Não, a gente não consegue imaginar. Quem sabe se passeando, ele falou, Eva, tá vendo aquela árvore ali? Aham, Deus falou que daquela árvore a gente não pode comer. isso. Ele deu o recado imaginar que foi certo. assim. Vamos imaginar que ele passou fielmente o recado. Daquela árvore a gente não pode comer, porque o dia que a gente comer, nós A gente morremos. morre. Vamos supor que a serpente veio falar com a dona Eva, não sei, uma semana depois, um mês depois? Não dá para saber. Um ano depois? Não está escrito não isso tá na escrito. Bíblia. Aí a serpente veio e falou, escuta, e essa árvore? Aí vamos supor que a memória... tem alguma coisa assim a respeito dessa árvore, né? Tem. Deixa eu lembrar Já aqui. sei o que é. Nós não podemos tocar e nem comer. Isso, as duas coisas. né? Já acrescentou uma palavrinha. Eu não acho ruim de eu fazer essas divagações quando eu estou lendo a Bíblia, sabe por Não, quê? não, mas eu acho que Porque não elas vejo me problema. ajudam muito. Sim, Elas sim. me ajudam muito, né? Entrar ali na história e tentar imaginar o que Porque aconteceu. é por conta disso que Satanás realmente pode mexer com você. E foi isso que a serpente fez, que falou para ela. Ele diz assim, olha, morrer vocês não vão, não. Sabe? Né? Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ter os olhos abertos, vocês vão ficar, sabe, igual ele e tal. Sim. Aí começa-se a mexer com o caráter de Deus. Estava tudo bom para Eva. Gente, vamos considerar que a gente acabou de falar que era um lugar perfeito, marido perfeito, olha lá. Sim. Marido perfeito. E olha, tudo Ela devia perfeito. estar lá muito mas, de satisfeita com repente, tudo. não sei se você conhece esse sentimento, tá tudo muito bom. Mas e se pode ficar melhor? Não Sim, tem isso? Isso. Deixa fica Não com a tem isso pulga na atrás vida da humana? orelha e dá Aí uma você vontade põe de ver alguma assim, coisa diferente. E se de fato a gente não pode, porque a gente vai ficar igualzinho a Deus. Ele fez imagem, semelhança a ele. Sim. Quem sabe? Gente, mil hipóteses. Sim. Mas a intenção de Satanás foi essa, é perverter o caráter de Deus. Isso. E se a dona Eva tivesse firme na palavra revelada a ela, ela não teria comido. Não teria comido e não teria as coisas acontecido como do jeito que aconteceram. aconteceram, né? Nós estamos vivendo como estamos. É a única coisa certa que ele falou, os seus olhos se abrirão. Abriram para o pecado mesmo, né? Abriram para o pecado, as coisas mudaram muito, né? infelizmente. Mas sabe, querido, sabe por que o que é que foi levado com essa conversa toda? É porque a palavra diz assim, vendo a mulher, que a árvore era bonita, que o fruto era bom, que era agradável e tudo. O que é bom não pode ser mal, Não né? pode ser mal. E eu prometo que é eu um vou perigo voltar tão falando grande, né? um programa inteiro sobre, às vezes, o que parece bom não é tão bom. Não é tão bom assim. Nossa, isso daí realmente vai ser bem interessante, Vai né? ser bom, Porque né? isso acontece demais. Sabe? Então, ela comeu por conta disso. Aquilo que tem aparência boa, agradável, tudo, a gente olha e fala, gente, isso não pode fazer mal. Não pode fazer mal. Né? Isso. Então, é sempre bom conferir. Aparência, né? Aparência, Sim. né? As aparências enganam, né? Já diz o ditado. E em relação à palavra, eu vou ler o que está escrito no livro de Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nossa, e nós temos que ser como os crentes bereanos, né? né? Que conferem o que é dito. Agora, e olha, gente, sabe de quem que eles estavam confiam. ouvindo? De Paulo. Sim. Estavam ouvindo de Paulo, que De foi até o Paulo, terceiro céus, né? isso. Mas mesmo assim, mesmo assim, estou ouvindo de Paulo, vou conferir, sabe? É a mesma importante. coisa da gente falar assim, nem vou conferir porque foi o Pascoal que falou, né? Isso. Né? Não Pode acontecer dessa forma. Pode acontecer. Mas não né? é essa a orientação A que a orientação palavra de Deus bíblica tá diz falando assim, aqui. sabe?
chega em casa, vai lá, aí você reforça, fala, nossa, o Pascoal estava cheio de razão e propriedade, Sim, é isso com mesmo, certeza, né? com É umas certeza. coisas assim, né? Além de você refletir de novo sobre a palavra, você vai conferir se está Conferir, certo fica mesmo. Ou reforçado, seja, né? benção em cima de benção. E a gente acha que precisa falar dessas coisas, querido, porque Precisa. nunca, em tempo algum, tivemos tanto acesso à palavra falada. Nossa, É podcast. muito. Vou até dizer que nós temos um podcast. Mas você pode ouvir e Sabe, pode conferir. Pode conferir. Sabe, nós temos um podcast lá no Mulher Virtude e Fé. Isso, Você vale entra a lá, pena tem ver. 130 pregações, né? E eu sempre digo que entre pregações não tem concorrência. Você, sabe, você tem opções só, não concorrência. Né? Isso, e muitas. Você opta, vai lá ver. Agora, não deixe de conferir. Se tu testificar, aleluia, glória a Deus. Sim. Receba como revelação, tá ótimo. Mas se bater uma duvidazinha, corre né? atrás. Confira. Vai atrás de conferir. Seja Abre um cristão texto, bereano, seja pegue, um crente bereano. pegue de preferência 2, 3 versões diferentes. Elas vão tirar a sua dúvida. Dicionário né? bíblico, tem até o Google lá que ajuda muito nos dias de hoje. Então, porque isso vai fazer a diferença. Faz. Tiago dá essa orientação. Tiago 1,16 diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Uau, né? Eu amo esse versículo. É muito bom, né? Ele é lindo, não há sombra de variação. Sabe, se uma coisa te parece boa, se ela vai te deixar rico, se ela vai te deixar feliz, se ela vai tornar você bem-sucedido, se ela vai tornar você profundamente espiritual, tá? Aí você pode botar o que quiser. Pode. Se ela tiver alguma coisa que contraria a palavra de Deus... Pronto, né? aí você já tem que ligar Vai ser todas as prejudicial. antenas. Vai ser prejudicial, com certeza. Colossenses 1, 28 diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, né? Sim. A gente fala de tantas coisas aqui, a gente fala da nossa jornada espiritual, de nosso crescimento espiritual, a caminhada, né? Isso, então, isso é sabe, a maturidade espiritual só vai chegar até nós através dessas advertências. Sem dúvida nenhuma, até porque as advertências, elas nos chamam a atenção para crescer, Sim. para conferir, para aprender direito, né? Para não errar. Conferir. Ontem a gente estava repartindo isso com o nosso grupo de mulheres, né? Nós temos um grupo que se reúne toda terça-feira à noite, né? E mulheres ali em volta da mesa para a gente conversar e compartilhar mesmo, não é só um falando. E eu compartilhava com elas assim que quando a gente compra um aparelho eletrônico, ele vem com um manual, né? Porque o criador daquele, ele quer que você saiba como aquilo vai funcionar direitinho. Isso, então você tem que montar direitinho. O que é que vai funcionar, o que pode, o que não pode. Não pode colocar isso, não pode, né? Pode, onde guardar. Né? Para que ele funcione exatamente como ele imaginou. A Bíblia é o nosso manual de vida. Exato. O que está ali é para funcionar exatamente como o Criador quer que funcione. Quer que funcione, né? E se nós seguirmos esse manual, nós lermos esse manual, certamente será bênção para nós. E sabe, e às vezes, mesmo como os manuais, ontem eu fiz uma pergunta bem simplesinha. Tudo que você compra, você lê o manual e a gente teve resposta diferente. Teve. Aí eu contei uma experiência bem diferente. Eu comprei uma panela elétrica, que era meu sonho. Ela veio montada inteirinha, a única coisa desmontada era a tampa dela de vidro. E veio com 3 pecinhas. Um parafuso, uma borrachinha, 4, aliás, um parafuso, uma borrachinha, um aro e o pino, né? Aquilo que ia pegar. Eu olhei para aquilo, a simplicidade daquilo, nem olhei para o manual. Pus a borrachinha embaixo, o arozinho em cima, parafusei e pronto. Assim, fui usar imediatamente. Desprezou o manual, Mirtz? Deixei de lado. Na hora que o vapor da comida começou a subir, a borrachinha começou a derreter, porque eu simplesmente coloquei ela dentro. Não, e tinha que ter sido fora. Tinha que ter sido fora. Ela ia apoiar, ela ia ficar entre o aro e o vidro. Né? Aí você pode falar, mas você foi burra. Não, eu não li o manual. eu não li o manual. Tanto é que no primeiro momento eu pensei assim, como é que eles
botaram uma borrachinha dentro, né? Você Sim. vê como a gente, né? Você jogou a culpa pro criador, né? Da panela. Tá lá a marca até hoje, porque Sim. eu continuo usando ela, porque daí a borrachinha grudou tanto no vidro Ficou e agora fundiu-se bem assim mesmo, ficou, né? Então, sabe, a Bíblia é o nosso manual de vida. Eu falei que essa conversa é difícil, mas eu acho que se nós, que estamos caminhando para o encerramento, fixarmos isso dela como manual que precisa ser consultado, sim, a gente ganhou uma conversa, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Até porque Deus, Ele quer sim o melhor de nós. Por mais que a gente sofra, passe situações difíceis nesse mundo, né? A palavra de Deus, ela revela para nós a vontade do Pai. Né? A maneira que nós devemos agir, o que é melhor em relação ao perdão, mesmo. Em relação a tantas coisas, em relação ao sofrimento que nós estamos tendo, tudo. Isso, tudo em relação a, né, essas dificuldades todas que nós vivemos. Tá lá, tá orientado, faça isso. Quando você reaja sentir, assim, reaja assim, fale dessa maneira. É um manual. Então, olha, nosso tempo terminou, mas eu vou prometer que a gente vai esticar, a gente vai... Coisa porque eu acho bastante interessante, muito, né? Muito. Muito obrigado por ter ficado conosco e a gente convida para um próximo programa. Deus te abençoe.